Está aí com a paz do Senhor Jesus. Vamos compartilhar a palavra de Deus nessa noite. Anunciar o Evangelho do Senhor. E Ele anunciou também aqui na terra, quando Ele esteve em meio dos seus discípulos, preparando os seus discípulos para também enviar Ele para anunciar esse Evangelho de salvação eterna, a qual o Senhor pagou com seu próprio preço de sangue pela alma dos pecadores, aqueles que iriam aceitar a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Sabemos que a palavra nos diz que estamos no tempo do fim, que todas as suas profecias estão se cumprindo na face da terra. Terremotos, pestes, fome, guerra, rumores de guerra. Tudo isso iria acontecer antes do grande dia que foi anunciado do arrebatamento, no qual o Senhor Jesus virá nas nuvens e levará a sua igreja, aquela que Ele comprou com preço de sangue. E Jesus, na sua palavra, nos deixa essa parábola, se encontra em Mateus capítulo 25, dizendo: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. A palavra do Senhor está falando sobre 5 virgens que estavam preparadas para o encontro com o noivo, para se apresentar para as bodas. E outras 5 virgens que não estavam preparadas, que estavam faltando azeite. O Senhor nos faz, com essa parábola, entender que metade irão estar preparadas, metade do povo que se diz povo de Deus irá estar preparado para aquele grande dia. E metade que se diz também ser povo escolhido por Deus, igreja comprada pelo sangue de Jesus, também metade do povo não estará preparado naquele grande dia. E muitos estarão, como diz na palavra, em Apocalipse 3:15, o povo que estará adormecido, estará, dizemos assim, morto,
O Senhor diz na sua palavra: o que é morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O próprio Deus diz na sua palavra. Por isso é que uma metade do povo que foi escolhido para a salvação estará fora dessa grande salvação. E pensaram que durante toda a sua vida estavam dentro de uma igreja, estavam dentro de um templo de 4 paredes. Não estou falando de religião. Muitos têm as suas igrejas, muitos têm um lugar onde se reúnem com os demais membros para fazer culto e adoração a Deus, independente da religião. Muitos estarão, talvez dentro da própria igreja, nesse momento em que Jesus virá arrebatar a igreja de Cristo, mas não irão subir. Por que não irão subir? Porque faltou azeite na vasilha, faltou azeite para colocar na lâmpada. E a vida do cristão sem azeite é uma vida apagada, é uma vida conformada com o mundo, é uma vida que se rendeu já ao prazer e ao desejo do mundo. Uma igreja que não tem mais prazer em ler a Bíblia, em orar, em buscar a Deus, em buscar pelas madrugadas, e apresentar o seu corpo como sacrifício vivo e agradável, que é o verdadeiro culto racional. Já não quer consagrar, já não quer buscar, jejuar, não tem mais prazer, mas essa pessoa se diz ser crente, afirma com toda segurança, certeza que é crente, e porque vai, congrega com os outros e está junto nos domingos ou em algum dia da semana, pensa que lhe é garantizada a salvação, porque está dentro da igreja, porque está dentro das 4 paredes, enquanto o Senhor diz que não habita em templo feito por mãos de homens, mas habita na vida do homem que se entrega por completo. Nesse corpo que o Senhor diz que é templo do Espírito Santo, mas esse templo já não está mais limpo, esse templo já está contaminado. Com quanta coisa é adulterado também. Esse templo, esse corpo, já deixou entrar a vaidade, o mundanismo, a vaidade, o pecado, a sensualidade do mundo, a maquiagem, tatuagem, já adulterou, transformou o corpo, o cabelo já está mudado de cor, já não se aceita a si mesmo como Deus o criou e o formou. Por isso é que está faltando azeite. Por isso que já não pode ser derramado azeite nesse corpo, nesse templo. Esse azeite, que é a unção do Espírito Santo de Deus, é derramado naquele que quer verdadeiramente entregar a sua vida em santificação e temor a Deus. Santificação do espírito, alma e corpo. Aquele que não entregou somente o coração para o Senhor Jesus no dia em que o aceitou, mas aquele que entregou a sua vida por completo, espírito, alma e corpo, rendeu tudo ao Senhor, já não é mais escravo das suas paixões e concupiscências, já não é mais escravo das suas vontades. Esse cristão não se conforma com o mundo, não tem prazer de estar na praia, não tem prazer de estar no lugar onde jogam futebol. Esse cristão já não tem prazer em olhar novela, em buscar aquilo que lhe agrada aos seus olhos, o desejo da carne, porque aquele que se inclina para a carne, diz a palavra do Senhor, se inclina para a morte, mas aquele que procura o que é do Espírito, ele tem vida e paz.
E essa paz é a paz que o mundo não dá. Que o próprio Senhor Jesus disse: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dá, uma paz passageira. Uma paz momentânea, um prazer momentâneo que agrada a carne, mas não agrada o Espírito. Não está em comunhão com o Espírito de Deus. Gosta e ama o mundo. E aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, diz a palavra do Senhor. E diz mais aí em Apocalipse 3:15 em diante. Se olhar, diz que essa pessoa se diz que é rico e que não precisa de mais nada. Mas o próprio Deus diz que essa pessoa é um pobre, nu, miserável, desgraçado. E não é, por mais que diga que é rico e prosperado aqui na terra, para Deus é um pobre. Um pobre homem, pobre mulher, porque sua alma está realmente empobrecida. Já não tem mais o Consolador, já não tem mais aquele que alegrava pelas manhãs quando acordava. Nessa comunhão íntima com Deus, já não busca isso, já não quer mais, não tem mais prazer, aposta toda a fé. Por isso que o Senhor Jesus, nesse tempo do fim, o Espírito Santo que convence o homem de pecado, justiça e juízo, está fazendo um convite para aqueles que se afastaram do caminho do Senhor, para aqueles que se desviaram da verdade, para aquele filho pródigo que saiu da casa dos pais, e até para aquela dracma perdida que está perdida dentro da casa. Quantos que se encontram perdidos dentro da casa de Deus, pensam que estão servindo a Deus, pensam que estão agradando a Deus, só pelo falar, mas a palavra do Senhor nos diz que o louvam, honram com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. As suas obras não condizem com as obras de um verdadeiro cristão que ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente e entendimento. E que como segundo mandamento ama o seu próximo como a si mesmo. Não se importa em compartilhar essa fé que um dia o salvou. Pode ver uma pessoa que está caída aí do lado, não se importa nem se preocupa pela condição do seu irmão, por aquele pequenino que pode também receber essa salvação. Isso é perder, vai perdendo, vai vaciando a vasilha de azeite, já é um crente morno. Cada vez mais a sua luz, a sua lâmpada está apagando. E corre o perigo de ficar nas trevas. E sabe o que diz a palavra do Senhor? Para os tais, para os iníquos, está destinado a ser lançado nas trevas exteriores. Um lugar de tormento, um lugar de ranger de dentes, um lugar de pranto eterno. Jesus e sua misericórdia nos fala através dessa parábola para se preocupar com a situação e a condição em que estamos. Porque Ele deu a oportunidade tanto para as virgens loucas como para as prudentes de se ajeitarem, de consertarem sua vida, de se arrependerem. Aquele que se arrepende
Aquele que confessa o seu pecado e se aparta, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre os seus pecados não prosperará, diz a palavra do Senhor. É por isso que é importante saber e distinguir que a nossa condição não nos faz melhores, que tenhamos algo material a mais, mas a condição da alma é mais importante. Se preocupar, quanto mais se peca e se encobre o pecado e não se confessa para aquele que pode perdoar o seu pecado, Jesus Cristo, mais a pessoa empobrece. E diz a palavra, não prospera a sua alma. E Jesus está dando a oportunidade para o povo se arrepender. Saiba que não é com dinheiro que se compra o perdão. Não é com penitência que se compra o perdão de Deus. Não é com sacrifício humano que se compra o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus já foi pago por meio do sacrifício do Cordeiro Santo e Imaculado, para limpar a sua alma suja de pecado. Basta confessar, basta se voltar para aquele que tudo vê, tudo sabe, desde o começo do nascimento até o fim dos seus dias. Ele tem registrado tudo no livro das obras.